Bom dia, boa tarde já. Obrigado à revista Economia e Mercado. A Múltipla é uma empresa há 27 anos no mercado, direcionada para as tecnologias, tem um data center, foi a primeira a fazer uma cloud aqui em Angola, faz comunicações empresariais e não só, todo o território angolano. E a tecnologia hoje em dia e para os problemas apresentados aqui da agricultura deve ser o ponto menos atencioso por parte de quem faz projetos agrícolas em Angola. É verdade que a tecnologia hoje em dia não se pode dissociar da agricultura, ela está bastante presente em todos os setores, e a agricultura deverá ver isto como uma vantagem e não como um adicional ou uma despesa do seu negócio. As grandes produções agrícolas são, digamos, as que mais necessitam desta tecnologia. Falámos aqui da agricultura, digamos, de subsistência e mesmo dos camponeses. Não será essa que deverá de ser direcionada a essa agricultura, a não ser que as corporativas as possam utilizar no estudo ou no controle das suas produções, mas nós temos aqui algumas soluções a nível de tecnologia que podem beneficiar as grandes produções. Primeiro, as vastas áreas agrícolas podem ser controladas através de circuitos micro-ondas que podem adicionar equipamentos de controle, tanto da produção de crescimento como de outros equipamentos inerentes ao controle à parte de controle de produção dos bens agrícolas. Dentro da infraestrutura também há a necessidade de fazer vigilância através de câmaras do sistema agrícola, até para perceber se há animais que entram dentro das zonas de produção agrícola, e muitas delas há áreas muito vastas onde não é possível passar cabelagem e elas podem ser feitas por micro-ondas. E depois tem outro aspecto e que nós temos do data center e temos cloud, que pode ser benéfico, que é colocar, digamos, todos esses programas que são acedidos via internet e que nós podemos beneficiar dentro da cloud, ou seja, os servidores, muitas vezes onde estão os servidores de e-mail, de faturação, de controle de produção, podem estar em servidores virtuais na nossa cloud e que podem perfeitamente assim ser acedidos de qualquer sítio através das comunicações. As comunicações, muitas vezes nas províncias onde há produções agrícolas, estão muitas vezes só acedidas através do sistema de satélite. Nós temos esse sistema satélite a funcionar aqui, temos um hub próprio, portanto, ou seja, não existe necessidade disso ir para fora, para o estrangeiro e voltar, ele é feito aqui localmente, e isso beneficia, digamos, as comunicações locais e beneficia toda a produção. Ou seja, o agricultor e principalmente as grandes indústrias agrícolas podem beneficiar, porque muitas vezes nesses locais ter servidores e ter toda essa maquinaria, muitas vezes é dispendioso, tem custo de manutenção e muitas vezes, devido aos problemas de funcionamento elétrico, podem não estar a funcionar 24/7 quando é necessário. Por isso eu aconselhava, digamos, a poderem nos consultar em alguns projetos agrícolas que nós temos em fase de estudo, a poderem dar algumas das soluções daquilo que são as tecnologias. Hoje em dia as tecnologias não são só para as startups, a agricultura hoje em dia usa muito a tecnologia. Portanto, estejam à vontade e obrigado. Vou fazer aqui uma apresentação, não na parte agrícola, porque efetivamente, como eu disse, ainda é muito insípia a parte digital e a parte de comunicações dentro dos projetos agrícolas. Há outras preocupações, como foram levantadas aqui, mas eu posso dizer que da parte agrícola existe também um fator interessante, que é a distribuição. A distribuição, como aqui foi dito, muitas vezes existe produção até excedentária e a distribuição, essa pode não ser efetiva. Portanto, e eu realço aqui um parceiro nosso, que os nossos clientes não são apenas clientes, são parceiros, que é a Angolizar. A Angolizar, como sabem, além de ter vários projetos aqui de produção, também tem distribuição alimentar e é um desafio, digamos, à parte alimentar e de distribuição a nível nacional.
O desafio que foi levantado aqui por parte da empresa foi digitalizar. Como devem imaginar, todo o processo de controle de estoques, vendas e todos esses sistemas não estavam implementados dentro da empresa e, portanto, era necessário reformular digitalmente todos estes processos e isso foi um estudo feito há uma dezena de anos atrás por parte de toda a equipa, tanto comercial e como de IT da empresa. E, portanto, essa necessidade de fazer, digamos, digitalizar a empresa levou primeiro a perceber quais eram os problemas que tinham naquela altura. Os problemas a nível de hardware, como eu disse há bocado, são máquinas que estavam desatualizadas. Hoje em dia, muitas das empresas que fazem produção agrícola, nós temos várias comunicações em algumas fazendas, tanto no Lubango como no Ambo, sabemos perfeitamente o que é difícil, digamos, uma pessoa dedicar-se à agricultura e depois dedicar-se ao IT e, portanto, dedicar-se a sistemas informáticos para guardar os seus dados, os seus e-mails e tudo mais, que hoje é essencial para o envio de informação e recolha de dados. Muitas vezes os recursos não estavam bem dimensionados e a rede de comunicações era deficitária, portanto havia pontos que não estavam interligados entre si. Outro sistema, e não menos importante, é a software. Digamos que estes eram a interligação, vinha vários softwares em várias máquinas e não estavam todos centralizados. Hoje, e para dar um exemplo na produção agrícola, hoje uma empresa com a produção agrícola tem um sistema de contabilidade, tem um sistema de recursos humanos, tem um sistema de controle de estoques, nem que seja para controlar os estoques dos bens, dos insumos e dos fertilizantes e também uma manutenção da sua maquinaria. Digamos que nós sabemos que existem aqui no mercado empresas e pessoas que têm grandes produções industriais e representam uma quantidade significativa para os bens que produzem para o mercado nacional. Outro do handicap que havia era as comunicações. Eram feitas cada uma com um operador diferente, uma tecnologia diferente e todas elas estavam separadas, não estavam integradas. Ou seja, não estavam interligadas entre si, o que dificultava, digamos, a integração e o controle da distribuição, dos estoques e dos sistemas de comunicação. Na solução apresentada, digamos aqui, para o cliente, o que é que foi? Aquilo que eu disse há bocado foi centralizar num data center único todos os seus equipamentos e esse data center pode ser equipamentos físicos ou virtuais, portanto, na nossa cloud ou no data center, com os vossos equipamentos, em que ficam salvaguardados, primeiro, segurança, energia, refrigeração e principalmente conectividade. O nosso data center tem, além de nós somos operadores, está ligado aos principais cabos internacionais, tem 8 operadores principais de telecomunicação inseridos lá, portanto poderão com eles também fazer os próprios contratos e temos, digamos, redundância em tudo isso. E tudo, essa parte do data center e da cloud faz com que os vossos equipamentos estejam assegurados de uma forma muito mais operacional do que propriamente em fazendas ou em escritórios que poderão ter problemas de energia, poderão ter problemas de manutenção, poderão ter problemas de conectividade dos vários operadores de telecomunicação e, portanto, isto reduz significativamente a preocupação de uma produção agrícola que tem que se focar no seu core business, que é produção de produtos agrícolas. Na parte da Rede Nacional de Comunicações, nós temos, digamos, uma rede nacional, onde nós não chegarmos em fibra ou em micro-ondas, chegamos em satélite. Todos estes 3 veículos de comunicação são integrados numa única rede privada de comunicações em Angola e, portanto, garantem que qualquer um destes meios que esteja conectada à empresa, à produção agrícola ou até mesmo pequenos armazéns que estejam espalhados por várias áreas, possam estar conectados numa única rede privada e uma rede única do seu trabalho. Em relação à solução de centralização, como eu já disse, tem a ver com a centralização de todos os equipamentos que estão espalhados
por várias áreas, entre armazéns, escritórios e produções agrícolas, e centralizá-los todos num único local, garantindo assim a fiabilidade desses equipamentos e, ao mesmo tempo, a segurança desses equipamentos. Portanto, não existe aqui algum problema. E a facilidade com que qualquer, digamos, produção agrícola pode deslocalizar os seus meios para qualquer sítio, tendo apenas a preocupação de ter internet como acesso para poder aceder às suas aplicações e aos seus trabalhos que têm guardados, enviar os e-mails, a sua faturação, o seu estoque, sem se preocupar de onde é que está a trabalhar. Digamos que esta solução foi apresentada e, neste momento, o cliente tem tudo isso a nosso cargo. Nos resultados que nós estamos a apresentar, são resultados que são, primeiro, uma inovação completa. De há uns anos atrás era impensável, na parte da distribuição e na produção, ter este setor digitalizado, digamos assim, ou conectado informaticamente. Pensar que eu ia meter os meus dados num data center de terceiros era um problema de segurança, que não é, pelo contrário. O nosso data center tem dezenas de clientes institucionais, privados, banca, seguros, entretenimento, logística, construção, e, portanto, todos eles têm os seus dados assegurados lá. Portanto, a segurança é um dos fatores essenciais para a confiança do data center e da cloud. A cloud não quer dizer que esteja visível a toda a gente. Os servidores virtuais são privados e só quem pode aceder, neste caso o cliente, é que consegue os ver. Portanto, mais ninguém consegue aceder a essa informação e, como devem imaginar, a segurança dos equipamentos estarem num ambiente protegido digamos, com energia e refrigeração 24/7. Nós trabalhamos como fosse a indústria petrolífera. O nosso uptime é igual à indústria petrolífera, não podemos parar. Devem perceber que os vossos dados estão assegurados. Mesmo que tenham alguém a funcionar fora de Angola, via internet, podem aceder aos serviços. Portanto, isto é uma vantagem que, mesmo fora do território angolano, podem perfeitamente ter empresas ou parceiros que podem interconectar-se aos vossos serviços e, para isso, digamos, ajudá-los no vosso próprio negócio. Esta parte da inovação no setor é essencial, porque tem um controle muito imediato e preciso, tanto dos estoques como de todas as suas vendas. A compilação e a proteção dos dados e dos clientes e dos fornecedores é essencial, portanto, e essa foi garantida pela colocação desses serviços num ponto central, que é o nosso data center, e para garantir também que todos eles são acedidos apenas só pelo cliente e pelas pessoas autorizadas pelo cliente. Como devem imaginar, existem determinados clientes que nós temos que muitas vezes a proteção não é o principal foco deles, a proteção dos dados e dos equipamentos é o nosso foco, e isso garantiu, digamos, a estabilidade de todo este controle de estoque e de vendas. No caso da controle de faturação, verificou-se que com isto teve um melhor crescimento, as encomendas foram controladas, portanto há um rigor muito grande nas encomendas, a faturação é feita ao minuto, conseguem-se resultados diários, semanais e mensais de tudo aquilo que está espalhado por Angola, e isso há uns anos atrás era impensável. Portanto, havia relatórios que vinham das províncias e só passado quase 15 dias ou 20 dias eram compilados e avaliados. Muitas vezes havia ruptura de estoques e vendas não efetuadas ou vendas demasiadas que não eram as mais eficazes e, portanto, isso valeu, digamos, aqui um controle essencial para os bens alimentares. Como devem imaginar, o controle deles é essencial. Na agricultura, eu penso que isso tem a ver mais até com todos os fertilizantes e insumos. Mencionou-se aqui o custo destes fertilizantes e o controle de tudo isso, do gasóleo, das peças de reposição das máquinas, das manutenções das máquinas. Todo esse sistema tem que ser altamente controlado. Hoje nós vimos aqui uma apresentação da Biocom. A Biocom, como sua extensão e amplitude do seu negócio,
é das empresas que deve assegurar, nomeadamente, embora possa ter os seus dados na fábrica, garantir que os seus dados estão assegurados em outro local em que ele possa estar protegido em caso de algum incidente, e isso pode acontecer perfeitamente, estamos a falar de álcool, e portanto poderá sempre existir esse assunto, mas na agricultura é a mesma coisa. Imaginemos alguma produção agrícola, estamos a falar desde Namibe ao Ambo, onde muitas vezes colocar sistemas informáticos em ambiente protegido, eu digo protegido é sem pó, sem interrupções de energia, em que haja refrigeração suficiente, muitas vezes não deve ser fácil, e muitas vezes uma dor de cabeça, já um portátil é bastante complicado de gerir, quanto mais servidores e teremos esse processo. Portanto, eu acho este é um caso apenas de distribuição alimentar, de controle de faturação, mas que pode perfeitamente ser aplicado à parte de explorações agrícolas que tenham neste momento o seu objetivo como crescimento e como fornecimento e alternativa às importações de bens alimentares. Eu quero agradecer a toda a plateia presente e espero que possam entrar em contato connosco, algum dos vossos interessados, para que as soluções que nós designamos para este cliente possam também ser aplicados nos vossos negócios e possam crescer no futuro. Obrigado.